Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet no nosso site, então não deixe de acessar futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. E aqui na seção de vídeos você pode conferir quantas vezes quiser as nossas entrevistas do Conexão, as reportagens do Jornal Futura, compartilhar nas suas redes sociais e muito mais. Bom, estamos aí às vésperas do início do ano letivo e de norte a sul do Brasil, apenas nas escolas públicas de educação básica, mais de 40 milhões de estudantes devem retornar às salas de aula nas próximas semanas. E ao mesmo passo em que esse é um momento de comemoração para muitos alunos, pelo reencontro com os colegas e os professores, a volta às aulas provoca pavor em muita gente. É o que os especialistas têm chamado de fobia escolar. Esse medo pode se desenvolver por conta da ansiedade, de uma experiência de bullying ou até mesmo pelo temor à competição com os outros colegas. Os sintomas podem se manifestar aí no físico e também no comportamento dos estudantes. Então, no programa de hoje, vamos discutir como identificar e tratar esse problema que é mais comum do que se imagina. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio ao meu lado, está a Maria Luísa Bustamante, que é doutora em psicologia, e também conosco aqui no estúdio a jornalista Vanessa Andrade, que é mãe do Miguel, de 3 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente também conversa com a Débora Pascoal, que é pedagoga e educadora do Colégio Itatiaia, lá de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você passou por alguma experiência aí de trauma de ir para a escola, de fobia escolar mesmo, compartilhe essa história com a gente nas redes sociais. Você tem como opção, primeiramente, o Facebook. Colocarei aí na tela para você o nosso perfil, que é o canal Futura Oficial, onde você pode curtir, comentar, compartilhar as nossas postagens. Ou ainda pela internet, mande tweets para a gente marcando o nosso perfil, que é o @canalfutura. Se você quer compartilhar sua história com a gente e não tem computador, não está ligado na internet, pegue o bom e velho telefone e ligue 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Mandar o seu recado desde já. Bem-vindas as duas mais uma vez à Conexão. Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem, Vanessa? Quero começar ouvindo a Vanessa que está aqui com a gente. Como eu disse, ela é mãe do Miguel, que agora está com 3 anos, mas no primeiro momento em que ele foi para a creche apresentou um problema. Conta pra gente o que houve, Vanessa. O Miguel, eu parei de trabalhar quando o Miguel nasceu, foi uma opção minha e do meu marido de dar um tempo na carreira justamente para poder ficar com ele. E como ele era muito pequenininho, a gente achava muito indefeso uma criança de 4 meses ir para a creche. Eu sei que muitas mães, infelizmente, não têm essa opção de poder parar, mas eu tive e parei. Então, quando eu voltei a trabalhar, quando eu me dediquei de novo, ele já estava com 1 ano e meio. E para ele essa separação foi muito complicada. Ele ia para a creche, mas toda creche, escola, no começo, ainda mais para os pequenininhos, tem um período de adaptação, em que os pais ficam de 1 semana, 15 dias mais ou menos. Os pais passam tempo juntos. No primeiro dia fica o dia inteiro, no segundo dia fica um pouquinho menos, até vai diminuindo o tempo gradativamente, até que no último dia, nos 2 últimos dias, você já não está mais presente. Você fica até na escola às vezes, mas escondido e a criança não vê mais. E nesse período eu não tive, porque eu fui chamada assim para começar numa segunda-feira e isso era uma sexta. Então, ele, tadinho, não teve esse período de adaptação. E sabe a dificuldade de conseguir uma boa vaga de trabalho hoje em dia no mercado. Não então, é fácil. E aí, ele foi de supetão para a creche. Para ele, na cabecinha dele, eu acho que era como se eu estivesse abandonando ele. Ele, durante a semana, na primeira semana ele ainda ficou meio triste, mas na segunda semana ele começou a ter febre. Febre que não tinham causas. A gente levava para o pediatra, pronto-socorro e nada tinha justificativa. Chegava sexta-feira, ficava bem, porque sabia que ele ia passar o fim de semana em casa comigo, com o pai, não tinha nada. No domingo à noite, quando ele já me via arrumando a mochilinha dele para a escola, tadinho, já voltava a ter febre. E aí foi quando a pediatra falou, olha mãe, tira, porque não está fazendo bem, ele não se adaptou, ou você tem a opção de botar ele com uma pessoa em casa, de confiança, ou tentar uma adaptação numa nova escola, porque nessa ele realmente não conseguiu. E a gente teve que fazer isso, a gente tirou ele da creche, ele ficou 1 mês e meio só na creche, porque ele chegou a perder peso,
Ele já não fazia mais as necessidades dele enquanto ele, durante a semana, só nos fins de semana, quer dizer, uma criança de 1 ano e meio sem ir ao banheiro, fazia as fezes por quase uma semana, isso agravou nele prisão de ventre, ele teve a fala um pouco afetada, ele já não queria falar direito, ele perdeu peso porque ele já não se alimentava na creche, como passava a refeição inteira toda na creche, né? O café, o lanchinho, o almoço. Ou seja, a rotina inteira dele foi afetada por conta desse trauma, de certa forma, né, dessa ruptura de deixar de passar o tempo em casa com a mãe e começar a ir para a escola. Eu quero saber daqui a pouquinho mais sobre essa nova adaptação. Maria Luísa, esses sintomas físicos muitas vezes são difíceis de serem diagnosticados como um problema psicológico, né? A questão é a seguinte, nessa idade não há uma diferença tão grande entre o físico e o psicológico, né? Essa diferença entre o físico e o psicológico, ela vai surgir lá depois dos 4 anos. É preciso que a mente da criança se desenvolva e amadureça primeiro, para depois ela poder fazer essa diferenciação. Então, é a forma dela manifestar que tem alguma coisa de errado. E a reação de depressão que ele teve é absolutamente normal e esperada, porque uma separação abrupta da mãe provoca isso, uma perda daquilo que alimenta e faz com que ele se desenvolva. Ela é como se ela morresse. Agora, a questão de ser tão pequeno, né? 1 ano e meio, esse diagnóstico é complicado, muitas vezes, de conseguir, de fato, fazer o diagnóstico. Foi essa experiência que provocou isso? Não é complicado. Qualquer psicóloga que tenha experiência de trabalhar com criança vai conseguir vai fazer isso identificar com facilidade. Muito bom. Vou chamar agora também para a nossa conversa a Débora Pascoal. Ela é pedagoga e educadora do Colégio Itatiaia, lá de São Paulo. Débora, tudo bem com você? Bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde. Bom, eu quero saber de você qual o papel do educador, né? E também identificar isso, o aluno apresenta sintomas de fobia escolar. A gente sabe que muitas vezes em casa os pais podem ter alguma dificuldade de identificar esses sintomas e o educador tem um papel fundamental nessa hora, né? Com certeza, sim. A escola e a família são extremamente importantes para o enfrentamento e superação desse problema. Eu acho que o elemento fundamental nisso tudo é o educador, o professor que tem um contato no dia a dia e na rotina dessa criança. Ele pode ser a primeira pessoa a perceber essa irregularidade, essa mudança de comportamento. E a gente parte sempre do princípio de que esses sintomas eles se evidenciam quando o aluno é colocado na situação de aprendizagem mesmo. Então, geralmente no momento de entrada para o colégio, quando ele apresenta isso, às vezes, como a Vanessa comentou mesmo dia anterior ou no final de semana, ele já comenta: mamãe, eu não quero ir para o colégio, eu não quero ir para a escola. Então, com isso, o educador ele tem essa ferramenta, essa possibilidade de alertar a família para trazer para um diálogo e, caso necessário, procurar um especialista para fazer um diagnóstico mais próximo e até mesmo, em determinados casos, propor um tratamento. O que a gente não pode fazer é forçar o aluno, a criança, principalmente nessa faixa etária de 3 aninhos, a enfrentar essas situações fóbicas, né? Então, assim, tomar muito cuidado para que a criança não seja chamada de medrosa ou que a gente subestime esses sintomas físicos, porque isso só pode agravar o problema do aluno, no caso. Agora, Débora, pensando em crianças com idade um pouco mais avançada, já que já estão no ensino fundamental, já passaram ali do primeiro aninho, a gente sabe que muitas vezes uma experiência de bullying, algum tipo de trauma, uma briga com um colega, isso também pode provocar esse receio, essa fobia de entrar no ambiente escolar novamente, né? Com certeza. Assim, quando a criança está um pouco mais velha e ela depende muito mais das relações sociais, da questão da aprovação no grupo, essa questão da fobia escolar ela pode estar muito mais relacionada à relação e interação com crianças, né, com os amigos de grupo, até mesmo com alguns educadores ou funcionários do colégio, e em alguns momentos até vinculada a período de aprovação em exames, atividades que exponham o aluno de uma maneira que ele não sinta muito confortável. O jovem, particularmente, pode entrar com uma questão de complexo de inferioridade, quando ele não vê qualidades neles mesmos, questão estética ou até cognitiva. Então, a desvalorização da imagem da criança mais velha também pode ocasionar tudo isso, mas o colégio geralmente propõe um diálogo muito franco. Nós aqui do Colégio Itatiaia, a gente procura ter uma abertura e uma interação social muito próxima entre crianças e educadores. Acredito que isso seja um aspecto positivo para que não venha acontecer essa questão da fobia escolar.
Muito bom, Débora. Eu volto a conversar com você daqui a pouquinho. Eu quero voltar a falar com a Vanessa para saber, então, dessa adaptação, né? A partir do momento desse diagnóstico do problema com seu filho, vocês tiraram da escola e houve uma nova chance, uma nova readaptação. Então, como foi essa nova experiência? Isso, a gente achou, graças a Deus, que também é muito difícil hoje em dia achar uma pessoa que fique com criança, uma pessoa direita, né? Porque a gente, às vezes, tira da escola com medo da escola e aí passa a ter outro problema com uma pessoa dentro de casa. E a gente achou uma pessoa que cuidou dele, ele adorava a menina. E aí voltou a época de escola no ano passado, ele estava com 2 anos e meio. E aí foi a época já de creche, já deixou de ser creche, passou a ser escolinha mesmo, foi maternal 1. A gente já com medo, eu e meu marido, a gente já pediu um tempo no trabalho para adaptação dele, porque a gente ficou com muito medo de ter que passar por tudo isso de novo e afetar o desenvolvimento dele na escola. Então eu tirei licença de 1 semana, meu marido também, a gente ficava se revezando. E ele foi super bem na escola, a gente na verdade foi com mais medo do que ele, porque eu acho que ele apagou, graças a Deus, ele apagou aquele susto, aquele medo que ele teve no princípio. Ele já chegou na escola fazendo amigos, como tinha parquinho, essas coisas, a tia que cuidava deles também foi muito compreensiva, porque eu conversei com ela antes do problema que ele tinha tido. Então, ela tratou ele assim, muito carinhosamente e, graças a Deus, ele está nessa escola hoje ainda, adora, está de férias agora, não está gostando muito, já pediu para voltar às aulas, porque ele já está de saco cheio de ficar de férias. Já está com saudades da escola. Já está com saudade da escola. Agora, minha Luísa, essa adaptação nova é um caso, enfim, que de fato ele conseguiu superar o trauma. Agora, se isso não é acompanhado de perto, isso pode provocar prejuízos para o resto da vida escolar da criança. Né? Lógico, mas depende da maneira como isso foi feito. Ela preferiu que ele regredisse um pouco, né? E aí ele teve chance de se desenvolver, deixando de lado isso. Devia haver alguma coisa na outra primeira escola que ela botou, porque ele teve uma reação muito violenta, incluindo as funções biológicas. E isso não é comum. É comum que a criança faça um quadro depressivo, talvez de umas 2 ou 3 semanas, até ela se conformar de não ter a mãe o dia inteiro. Né? Essa ruptura do convívio com a mãe. Mas a falta da mãe é compensada com a existência de outras crianças que vão funcionar como se fossem irmãos, né? E de outras pessoas. Então, essa escola devia ter alguma falha nesse contato, porque uma reação tão forte assim, né, ela não é comum. É comum um pouquinho de depressão. A criança ficar um pouquinho triste, ficar chorando um pouco e ficar mais chorona em casa com a mãe também, por causa da ameaça de perda. Mas assim em que incluiu o físico também, o fisiológico. Aí já é um caso mais grave mesmo. A escola lá devia estar mal organizada. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente pelo Facebook, que eu vou apresentar para a Débora, que conversa com a gente lá de São Paulo. Débora, o Luiz Cláudio mandou um recado pra gente, uma questão importante aqui. Queria saber como vocês na escola tratam com isso. Ele pergunta se o racismo, às vezes, pode ser uma questão, uma forma de discriminação, e aqui eu incluo, além do racismo, outras formas de discriminação, de bullying também. Como conversar com o diretor ou o professor sobre o assunto, ele pergunta aqui, como um pai. No caso, assim, especificamente, comigo nunca me ocorreu uma situação tão particular dessa, mas é possível sim. Ainda mais quando as crianças estão numa faixa etária, como eu já disse, que dependem dessa questão de aprovação de grupo, ou quando a gente entra na questão racial, existem também os preconceitos religiosos também, quando os colégios aceitam crianças de diferentes religiões. E a gente parte do princípio sempre de que esse colégio que você escolhe para que seu filho frequente, uma das principais características importantes que ele tem que ter é a questão do diálogo entre os pais e a coordenação pedagógica ou a direção escolar. Porque, às vezes, o próprio pai consegue perceber mudanças importantes na questão do comportamento do filho. E eu acho que você tem que ter uma abertura para conseguir falar com as pessoas responsáveis por isso dentro do colégio, para, a partir de então, a gente conseguir elaborar um planejamento e diagnosticar e verificar mesmo em que situações isso tem ocorrido dentro do colégio, o que se torna uma situação muito parecida com as questões do bullying também.
Sem dúvida, principalmente quando se chega na adolescência, né? A questão, como você disse, que o aluno precisa dessa aceitação do grupo, precisa se sentir incluído ali naquela turma. Se ele é vítima de algum tipo de discriminação, muitas vezes isso vai provocar, obviamente, prejuízos no desenvolvimento escolar dele, né? Então, tanto em casa como na escola, isso vai ficar aparente de alguma forma, né, Débora? Exatamente. E como a escola é o segundo local assim, de interação social de crianças e adolescentes, assim, fora a questão familiar, geralmente esses problemas se refletem dentro do colégio, né? Então, as relações sociais que as crianças têm, apesar de não se restringirem só à escola, acontecem em boa parte dentro da escola. Então, se a criança tiver uma insegurança com relação a isso, uma não aceitação racial ou por qualquer outro motivo, pode ser que cause esses sintomas. Em alguns momentos pode ser simplesmente uma questão de ficar mais introvertido, apresentando sintomas de depressão, mas a questão da ansiedade aparece muito, a insegurança, a criança não fica à vontade no ambiente do colégio. E a partir de então começam a surgir os sintomas físicos, né? Já aconteceram casos de dores das crianças apresentar dores de barriga, tremores, e aí em determinados casos as crianças conseguem chorar, e aí então quando a criança consegue falar, o que acontece já é mais prático no caso. Mas geralmente o aluno não consegue justificar o pavor que ele tem, o que tem acontecido. Muito bem. Débora Pascoal, muito obrigado pelas informações e por esse alerta aí que educadores e pais fiquem atentos nesse início de ano letivo. Muito obrigado, um abraço para você. Muito obrigado, nós que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta que chegou aqui, Maria Luísa, da Flávia, pelo Twitter. Obrigado, Flávia, pelo recado. Que ela é uma questão que muitas vezes a gente falava aqui do diagnóstico, né, de como ser tratado, e é muito delicado de como isso vai ser abordado desde o início. E o que fazer, então, quando a escola trata a fobia escolar da criança como uma atitude de uma criança mimada? Trocar de escola. Porque se a escola é tão rígida que acredita que ela vai impor à criança, né? Uma criança pequena que ainda não tem maturidade e não tem flexibilidade nem maleabilidade intelectual, né? Ela tem que ser tratada com respeito a isso, né? Então, é trocar de escola, porque a escola não vai consertar, não. Porque o que é uma escola, né? É um prédio com um conjunto de pessoas trabalhando ali dentro. Então, são as pessoas que fazem a escola acontecer. O que faz a escola são os professores que estão lá dentro, são os funcionários que estão lá dentro, são as pessoas que são contratadas para ficar de educadoras e brincando com as crianças. Essas pessoas não podem ser rígidas, autoritárias, agressivas, revoltadas, senão é um desastre para as crianças. E o pior é que algumas crianças vão reagir a isso e não vão querer ir mais à escola. Mas vão ter umas que vão querer ir e vão se identificar com essas pessoas. Isso é o pior. Então, o referencial dela de escola será alguém que terá uma rejeição. Um fascista, né? Um autoritário, um racista. E a criança vai engolir aquilo, né? E vai tomar como modelo para o comportamento dela. É muito ruim. E o problema do racismo, ele não existe com as crianças muito pequenininhas. Eu posso te garantir que não existe. Com crianças até 3 anos, não existe. Se existe naquele grupo de crianças, você pode ir pegar a professora e ver como é que ela é. Porque é dali que está vindo, né? Porque é o exemplo que ela tem de comportamento que elas acabam reproduzindo. Eu assisti há um tempo atrás na TV do Escola, que você deve conhecer, um programa sobre uma técnica de ensino na França excelente que se chama Filosofia para crianças pequenininhas. Elas têm 1 hora de filosofia. E nessa hora de filosofia, que a escola dá para crianças entre 3 e 6 anos. É uma maravilha. Porque de fato, você acaba incentivando, né, que essas questões apareçam desde sempre, desde a primeira formação da criança. A professora perguntava, o que você acha? Você gosta da fulana? Era uma pessoa que era negra, né?
Ela disse, eu não gosto dela não, porque a criança pequenininha, com 5 anos, dizendo aquilo. Aí a professora pergunta, e por que, então explica para nós, por que você não gosta dele? Ué, porque ele é preto. Aí a professora pergunta, e ele gosta de você? O que você é? Aí ela vai e diz assim, eu sou branca, mas não era uma menina de descendência japonesa, né? Aí ela pergunta para o preto, para o menino preto, o que ele acha. E ele vai e diz assim, eu também não gosto dela não, porque ela tem esse olho puxado aí que não enxerga nada. Muito bom. E aí, se começar a olhar para a diferença de cada um e começar a investigar, não há razões, de fato, para os preconceitos. Né? A gente só está encaminhando aqui já para o finzinho do programa. Eu queria ouvir da Vanessa em relação a essa questão tão importante que é a escolha da escola, como a Maria Luísa apresentou. Então, como mãe, a gente sabe que aí tem muitos pais assistindo a gente também. Que dicas importantes você consegue identificar a partir do momento que escolheu a primeira escola, a segunda? Então, o que deve ser levado em conta na hora de escolher a escola que você vai deixar o seu filho? O Miguel só podia entrar nessa escolinha, porque como já era escola, né, a partir de 2 anos e meio, eles não aceitam menorzinhos. E quando eu fui na escola, ele estava com 2 anos. Aí eu pedi para conhecer a escola, eles abriram, foram super receptivos. E eu conheci a escola, fui sozinha. Num dia fui sozinha, vi como era o método de ensino, os professores, e fiquei olhando distante. Vendo como ela tratava as crianças, sem saber que eu estava ali visitando, porque às vezes a pessoa quer mascarar, né? Tem uma mãe, vou mascarar para chamar mais um aluno. Eu fiquei olhando distante. Quando ele fez 2 anos e meio que ele podia ir para a escola, eu levei ele comigo na escola para ver como ele ia reagir naquele ambiente. Ele já não queria ir embora. E gostou muito, falou, mamãe, já quero ficar. Eu falei, não, filha, a mamãe ainda vai fazer matrícula, tudo. E no condomínio que eu moro, várias pessoas já tinham os filhos matriculados nessa escola anteriormente. É uma escola tradicional no bairro que eu moro, então não foi de supetão. É uma escola que já tem 20 anos, as pessoas, eu já vim de recomendação de outros vizinhos. Isso é importante, que né? Já falaram então você ter referências sobre a escola e você ir conhecer e ver se a criança também vai se sentir bem naquele espaço, para tentar evitar ao máximo aí que questões de trauma, de fobia acabem acontecendo. A gente já está aí chegando no finzinho do programa, lembrando que o documentário que a Maria Luísa citou já foi até exibido aqui no canal Futura, vale a pena conferir para você também saber um pouco mais aí sobre essas novas técnicas de ensino para crianças pequenas também. Deixa eu aproveitar rapidamente e mostrar o site do Porvir, nosso parceiro aqui do Futura, para você buscar informações sobre tendências e novidades aí na área da educação. Tanto educadores como também pais devem assistir aí tudo que o Porvir tem a oferecer para você, porvir.org. Por hora é isso. Vanessa e Maria Luísa, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Até mais. Até mais. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.